Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que tenhamos uma noite de estudo profundamente abençoada e que a Mãe Maria Santíssima nos auxilie a aprender sobre como é o ato de doar amor, que é dar o passe, a importância do passe e todas as suas nuances. Que os bons espíritos me ajudem a lembrar de tudo que eu preciso falar para que a gente tenha um bom aprendizado e que essa série seja muito bem organizada e aprimorada por todos vocês diariamente. Bem, como eu disse, o tema da nossa palestra hoje será o passe e as irradiações. O passe, para quem não sabe, é um costume muito feito no kardecismo. Se você nunca foi num centro espírita, provavelmente se um dia você for, ou a primeira vez que a maioria das pessoas foi a um centro espírita foi para tomar um passe. Uma das coisas que mais a gente pensa quando a gente pensa no kardecismo é no passe e na água fluidificada, que eu também vou ensinar sobre como fazer, porque muita gente tem curiosidade. Geralmente, quando a gente vai no centro espírita, a gente bebe um copinho pequenininho com água, que chamam de água fluidificada, e geralmente as primeiras vezes que alguém vai a um centro espírita, essa pessoa toma um passe, que é um passe de energia. Por isso que a palavra passe, a gente está passando energia para alguém, e no caso, passando energia boa para alguém. Então, falando rápido sobre a água fluidificada, porque senão eu vou provavelmente esquecer mais para frente de tanta coisa que vai ser. A água fluidificada nada mais é do que um costume que o espiritismo tem de magnetizar água. A água é um dos elementos mais fáceis de ser magnetizado por energia, porque a água ela é fluida e a densidade dela é bem, diríamos assim, moldável. Tanto que um dos experimentos mais famosos que se tem associado à água é um experimento de um chinês chamado, acho que é Kishimoto, Mishimoto, Himoto, sei lá, que ele faz o seguinte estudo. Ele pega um copo de água e ele vai lá e fala um monte de palavras negativas. Sua água é imprestável, xinga ela, fala um monte de coisa negativa e depois ele congela a água. E quando ele congela a água, os, é, os flocos de gelo que são formados quando essa água é congelada são totalmente disformes, quebradiços, tem uma estrutura totalmente feia. E ele depois vai e pega também outros copos d'água e faz o processo oposto. Ele faz orações, ele faz carinho na água, ele, sei lá, fala palavras bonitas, coloca música clássica, músicas sutis, e quando ele congelou a água, ele mostrou que os flocos, a forma com que geometricamente as moléculas da água estavam dispostas ali, estavam de uma forma muito mais harmônica, bonitinha, equilibrada e tudo mais. E como ele não queria parar só nisso, se eu não me engano, foi ele também que fez esse mesmo estudo, só que com plantas. Ele pegou plantas e botou essas plantas para serem cuidadas por uma pessoa que dava carinho, que dava atenção, falava palavras bonitinhas. Se você vê planta de vó, é sempre bonita porque a avó fica conversando. Oh, minha filhinha, minha linda, como você tá linda hoje, que flor bonita você me deu. E também ele pegou plantas e fez as pessoas xingarem a planta, maltratarem a planta, falarem mal, mas obviamente dando a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de água e etc. E ele comprovou que as plantas que eram maltratadas no sentido verbal e no sentido de emitir energia ruim contra a planta, elas não produziam tantas folhas, tantos frutos e tantas coisas. Lembrando, era o mesmo tipo de terra, era o mesmo tipo de planta, tipo do mesmo tipo de semente, do mesmo pacote, e as que eram bem tratadas se desenvolviam muito mais do que as que eram maltratadas. E aí a gente para pensar. Se a gente parar para pensar na constituição da planta, boa parte do que se tem dentro da planta e das folhas é água. Tanto que quando você deixa alguns dias a planta sem tomar água, o que acontece com a folha e com ela toda? Ela fica murchinha. E quando você joga água de novo, ela fica bonitona de novo. Se a planta, que tem uma grande parte de constituição de água, já fica assim, imagine o nosso corpo humano, que 70%
ou até um pouquinho mais, é feito de água. Então, quando uma pessoa toma um passe, ou quando ela recebe um passe, nós estamos emitindo energia que será agregada às moléculas de água do corpo dela e também da própria energia dela. Por isso que também a gente dá água fluidificada, que nem eu expliquei lá no início. Porque a água fluidificada é uma água que antes da reunião e durante a reunião recebe energias boas. É uma água que recebe as orações que foram feitas, recebe as palavras de carinho, de amor, recebe a energia de pessoas mentalizando que aquela água tem a cura. Eu já vi vários casos em vários centros espíritas que eu ia, que eu bebia água no início da palestra e ela tinha um gosto, e no final, quando eu ia beber, a água tinha um gosto meio que de menta, um gosto meio que de folha, sendo que ninguém tinha mexido na água. A mesma água que a gente tinha bebido no início da reunião era a mesma do final, e a água às vezes tinha um gostinho diferente, um jeitinho diferente. Já vi gente dizer que bebeu água e sentiu o gosto de um chá específico. E depois essa pessoa me falou que ela pesquisou na internet e realmente o chá era anti-inflamatório, igual ela tinha sentido no gosto lá da planta. E ela nem sabia que aquele chá específico tinha essa propriedade. Então a água fluidificada é um costume muito grande nos centros espíritas por isso. E todo mundo pode fluidificar a própria água. Eu lembro que quando eu comecei no Kardecino, todo o copo d'água que eu bebia eu ia lá e fluidificava com a maior dedicação. Eu achava muito divertido, eu me achava sendo um mago. E como é que você fluidifica uma água? Dando também uma explicação super rápida, só para a gente contextualizar. É que nem a mesmo propósito que se é feito a água benta. Em muitas religiões existe as magnetizações da água, só que a gente não percebe. A água benta é uma água que algumas igrejas fazem, onde geralmente se é jogado um crucifixo dentro da água, ou dependendo da linha, não se joga o crucifixo, e geralmente o padre coloca a mão na água ou então aproxima a mão da água e ele faz uma oração específica, se eu não me engano, em latim, provavelmente em latim, onde ele mentaliza boas intenções para a água. Tanto que em filmes, tanto que em histórias, sempre o padre vai lá e joga água benta na casa, joga água benta na pessoa que está com capeta no corpo para poder expulsar. Porque aquela água bem magnetizada afasta realmente energias densas. Na série Sobrenatural também mostrava-se muito isso, ou de jogar água fluidificada para poder, quer dizer, água benta para poder afastar. A água benta é a mesma coisa, tanto que quando vai se fazer o batismo da criança, passa-se água benta na testa, no pescoço, no corpinho da criança para poder batizá-la pela água, porque a água magnetizada vai lá e representa aquele processo. Então a magnetização de água sempre foi algo que existiu há muito tempo. Tem algumas vertentes que dizem que é bom você botar água no sol, água solarizada para você beber, enfim, porque vão acreditando que as energias são absorvidas mais facilmente pela água. Para você fluidificar, então, sua garrafinha d'água, você deve botar essa garrafinha d'água, ou então esse pote de água, esse copo de água que você quer, em um local mais escurinho, porque, segundo os livros, é dito que a luz, tanto solar quanto a de lâmpada, ela é muito forte, ela acaba queimando, diríamos assim, a energia do miasma enviado no passe. Por isso que a sala de passe geralmente é meio escurinha, geralmente ela tem uma lâmpadazinha azul, uma lâmpadazinha verde, porque a luz ela tem a capacidade de queimar a energia, queimar os plasmas. Então, geralmente, você vai botar suas mãos ao redor do copo d'água. Até a Igreja Universal faz isso. Traga um copo de água, bote o copo d'água em cima da televisão, pegue o seu copo de água, pegue o seu óleo ungido, que nada mais é do que um óleo magnetizado também, e por aí vai. A toalhinha que eles fazem, enfim, tanta coisa que eu não vou nem entrar nesse âmbito. E aí você vai pegar esse copo d'água, você vai colocar suas mãos ao redor e você vai começar a fazer preces, mentalizando aquela água recebendo energia de cura. Você pode mentalizar aquela água esverdeada, como se ela estivesse recebendo energia de ervas. Você pode mentalizar aquela água, sei lá, roxinha, representando transmutação. Aí você, quando estudar colorimetria, vai aprender que cada cor representa um tipo de espectro de energia, e aí você pode mentalizar de acordo com a necessidade da pessoa essa água. E médiums que são médiums de efeito físico e médiums de transformação, eles podem até realmente mudar o gosto da água, o tom da água, a coloração da água, porque existem vários relatos de médiums que realmente conseguem fazer isso pela sua magnetização energética.
E os espíritos, eles sempre nos ajudam. Quando a gente vai dar um passe em alguém, ou então quando a gente vai fluidificar uma água, a gente está enviando a energia para essa água, e essa água ela vai pegar as características do que é necessário. Eu sempre cito, por exemplo, o filme Nosso Lar, que André Luiz vai lá e dá um passe na água que estava lá do lado da cama do novo marido de sua ex-esposa, já que ele morreu. E no outro dia o cara acorda bem, tranquilo, regenerado, renovado, super na paz. No segundo filme, inclusive, também tem uma cena dessa. Assistam o segundo filme, eu assisti, eu adorei muito. Só que no livro conta-se muito mais detalhado que antes de dar o passe à fluidificação dessa água, André Luiz foi nas florestas, ele foi encontrar espíritos elementais da natureza que cuidam das florestas, e esses espíritos trouxeram para ele, levaram a ele, na verdade, em locais onde tinham ervas específicas, de onde ele poderia sugar a energia dessas ervas para ele poder colocar na energia do copo da água fluidificado. Para quem estudou química, existe a frase de Lavoisier que diz assim: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a energia de cura que vai parar no seu copo d'água, ela foi retirada de algum lugar, ou então algum espírito que trabalha com cura te ajudou nesse processo, como os caboclos, os pretos velhos, os médicos, enfim, energeticamente e espiritualmente falando. Tanto que eu coloquei essa imagem aqui para representar o início desse processo, para a gente lembrar das bruxas da antiguidade, que nada mais eram do que médiums, que sabiam reconhecer através da intuição as ervas necessárias, o tipo de planta que produziria o chá necessário para poder resolver a situação. Por exemplo, o AS, que muita gente toma para dor de cabeça, para febre e tudo mais, nada mais é do que o chá da folha do sabugueiro, do sabugo de milho. Então alguém algum dia aprendeu que tomando chá da folha do sabugo de milho, você poderia curar de dor de cabeça e também diminuir a febre. E a intuição das pessoas ia fazendo esse processo. Como é que uma pessoa sem saber nada de química sabia que teria o ácido acetílico, se eu não me engano, que é o AS, ou ácido acetílico, que é o que faz você ter uma diminuição da sua febre, da sua dor de cabeça. Então eu mostrei essa imagem aqui dessa bruxa, meio que fazendo essa oração, fazendo essa mentalização nessa água, nesse caldeirão, para a gente lembrar disso. Muitas bruxas foram mortas na antiguidade pela Igreja Católica porque elas faziam magia. E sabe qual era a magia? Ah, tá todo mundo fedendo aqui porque ninguém toma banho, a gente tá na Europa, lá no frio. Eu vou pegar essa erva aqui, eu vou deixar ela na água uns dias e vai sair um cheirinho bom e eu vou me cobrir desse cheiro bom. Então, nossa, todos os homens querem aquela mulher porque ela é a bruxa. A diferença dela, ela cheirava bem. E por isso, por ela cheirar bem, ela era mais atraente aos homens que sentiam um cheirinho gostoso quando chegava perto dela. Sendo que naquela época as pessoas não tinham o costume de tomar banho. Ah, a bruxa, ela tem um negócio diferente, o cabelo dela é mais arrumado. As bruxas, elas gostavam de trabalhar com ervas, então muitas das vezes elas extraíam óleos. Se hoje você usa óleo de argan no seu shampoo, no seu creme de cabelo, é porque na antiguidade mulheres passaram a retirar o óleo dessas plantas e passavam no cabelo quando elas viam que o cabelo estava muito cheio de frizz, muito agitado. Então ela era bruxa porque ela sabia que o óleo do argan faria bem ao cabelo dela. E elas morriam por causa de coisa assim. Ah, o filho de fulano tá doente. Vou fazer um chá de não sei o quê. E o menino ficava bom. Dava, sei lá, uns dentes de alho amassado com uns negócios, com as ervas. E botava em cima da ferida. E a ferida cicatrizava. Porque alho é anti-inflamatório, antifúngico e outras coisas. E muitas mulheres foram mortas por isso. Ah, Francisco, mas e os livros das bruxas e tudo mais? Que eram livros cheios de coisas macabras. Na época tinha-se muita briga por domínio e por poder. Se eu sabia fazer um bolo de chocolate, um bolo especial, que todo mundo gostava, e eu podia vender esse bolo e ganhar muitas coisas por esse bolo, eu ia querer que todo mundo soubesse? Não. Então, no meu livro de receitas, em vez de escolher, de escrever, sei lá, três. Peraí. Em vez de escrever, sei lá, 3 colheres de chocolate em pó, essa bruxa ela ia transformar essas palavras. Em vez de colocar 3 colheres de chocolate em pó, ela ia dizer 3 colheres de terra de cemitério bem escura. Então é chocolate amargo. Ah, sei lá, coloque um feto de bebê, ovos de sapo, ovos frescos.
Afinal, um ovo é um feto. Então, elas transformavam naqueles livros delas as palavras para assustar. Imagina aí você ir pegar o livro de receita da sua mãe e ver lá que ela coloca a terra de cemitério no bolo de chocolate. Você ia sair vazada, correndo depois de ler aquilo no livro, com medo de sua mãe. E elas escreviam assim exatamente para que ninguém roubasse as receitas dela e só elas e os discípulos dela soubessem. Então, muitas pessoas foram mortas, muitas mulheres foram mortas por coisa besta na antiguidade. Fios de cabelo, nada mais é do que uma raspa mais bonitinha, ou então fazer um caramelo que parecia um cabelinho. Enfim, muitas mulheres elas foram mortas por transformações e por coisas bestas dos preconceitos. E eu gosto dessa imagem porque eu acho ela muito bonita representando isso. Ela tá aí parada, olhando para essa água, ela tá mentalizando essa energia saindo das mãos dela, uma energia meio esverdeada de cura, e ela tá colocando ervas aí dentro desse pote, desse negócio, para fazer algum tipo de magia de cura. Então, se você hoje fez um feijão para o seu almoço e você, sei lá, colocou folha de louro, você colocou as linguiças, você colocou as ervas, dependendo se o seu feijão fosse muito bom, você ia ser morta na fogueira, viu? Ó, olha só, cuidado, você pode ir para a fogueira pelo seu feijão. Então imagine aí como não era a época. E tudo é magnetização. Por isso que eu estava explicando tanto aqui sobre as ervas e sobre as coisas, porque ervas também têm energia. Tanto que em muitas casas espíritas, dependendo do tipo de espiritismo, pode se misturar. Porque tem casa espírita mais, diríamos assim, xiita, mais raiz, que diz que não, tudo tem que ser só passe, tudo tem que ser só água fluidificada e oração. Outras aceitam e deixam os espíritos incorporar e dizer, ó, banho da folha tal, toma um banho de rosa, toma um banho de alfazema, toma um banho de chá de não sei o que lá. Mas o espiritismo em si, o espiritismo raiz, segundo o que os livros diz, é totalmente contra isso. Aviso logo a vocês. O espiritismo raiz mesmo, do que está nos livros, não deixa caboclo, não deixa preto velho incorporar, não deixa nenhum tipo de espírito que não seja um espírito que diga o próprio nome incorporar. Coisa que eu pessoalmente acho besteira, porque se eu for um caboclo, sei lá, pena branca, eu posso chegar e falar, ó, meu nome é João, já que eu sei que pelo preconceito das pessoas ali, se eu falar que eu sou caboclo pena branca, a pessoa não vai querer me ouvir. Mas se eu falar que eu sou o médico João e falar que você tem que tomar um chá de tal coisa, você vai querer tomar. Então, aqui no Brasil, a gente teve meio que uma mistura do kardecismo com a nossa fé associada à natureza e com os indígenas e tudo mais. Então, aqui tem-se esse costume. Se você for um centro espírita sério e bom, que trabalhe legal, possa ser que um espírito incorporado te passe um banho de rosa branca, um banho de rosa vermelha, um banho de alfazema, para você tomar um chá de aroeira, um chá de sei lá o que, de quebra-pedra, enfim, um chá que te ajude também naquela situação. Então, além do passe da água fluidificada, também tem como a gente aprender a usar das ervas para nossa cura. Tanto que eu sempre incentivo vocês aqui a terem suas plantinhas, a terem suas coisinhas, para que vocês também conheçam a forma com que a natureza também nos cura. E a gente pode, e tem vários livros que ensinam sobre isso, sobre técnicas, plantas específicas para curar cada tipo de situação. Enfim, então agora a gente já tem toda uma introdução de que existe a energia, de que a água é um dos principais elementos condutores dessa energia. Eu expliquei que as plantas têm água dentro, por isso que elas podem receber a energia do dono. Eu expliquei que o seu corpo é 70% água, então boa parte da magnetização que você tem no seu corpo está associada à água que você possui nele. E eu já expliquei também aqui vários outros fatores. E agora eu vou parar para pensar aqui com vocês. Se o tempo inteiro você está pensando e o tempo inteiro você está emitindo energia, você está colocando energia na água que está dentro do seu corpo, correto? Por isso que é tanto dito, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque quando você se conhece, você sabe que tipo de energia você está induzindo a você. Eu não falei lá do exemplo do copo d'água, e se você fala coisas negativas para o copo d'água, aquela água recebe essa energia. Se você é o tipo de pessoa que se critica, ah, eu sou burro mesmo, ah, eu sou inútil, ah, minha vida é horrível, ah, me falta tudo, você está induzindo para a energia do seu corpo, para a energia do seu campo áurico, uma energia negativa, e você está fazendo com que a energia do seu corpo seja que nem
a do copo d'água lá congelado com os cristalzinhos ruins e feios. Mas se você é uma pessoa que diz eu me amo, eu gosto de mim, eu sinto feliz em ser quem eu sou, eu gosto da minha existência, eu gosto da minha personalidade, eu sinto prazer em estudar, eu sou uma boa pessoa. Você está emitindo para você uma boa energia, você está meio que se dando um alto passe sem perceber. Então, o melhor passe que você pode dar em você é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa meditativa, uma pessoa que pensa e que gera boas energias e o tempo inteiro está se cobrindo sozinho dessas boas energias. Mas como nem todo mundo consegue fazer isso sozinho, e como às vezes as pessoas chegam no centro espírita com a energia super carregada, com um monte de obsessor grudado no corpo dela, como a pessoa chega doente, nós que somos médiums, que já trabalhamos há mais tempo, que já temos uma energia que deveríamos ter uma energia melhor, porque não é nem todo médico que tem energia melhor, fazemos esse processo de doação e de limpeza energética para quem está precisando ter esse auxílio. Então, agora em si, já que você já tem todo esse contexto de perceber que você influencia na energia que você tem, que nem eu sempre falo, cada pensamento seu é um fiozinho de energia. Cada vez que você repete o pensamento, mais fios de energia se entrelaçam. Cada vez que esses fios de energia se entrelaçam, mais eles fazem parte de você e se tornam cordas. E quando você tem uma corda de interesse, sei lá, por kardecismo, pela lei da afinidade, você vai atrair para sua vida pessoas que gostam de kardecismo. Se você gosta de cinema, você vai atrair para sua vida pessoas que gostam de cinema. E que nem eu já falei, quando a gente vai num centro espírita, geralmente os espíritos que estão ali enquanto a gente ouve a palestra, eles limpam essas cordinhas, esses fiozinhos de energia que tem saindo de nós. Quando você toma um passe, toma uma água fluidificada, basicamente você está jogando energia boa para dentro de você e você está limpando a sua energia. Então, quando você vai no centro espírita e você toma um passe, basicamente o passista ele está cortando vários fiozinhos de energia negativo que você não está vendo que existem dentro de você e que estão saindo de você. Fiozinhos estes de energia que prendem você aos obsessores, que prendem você aos espíritos ruins e por aí vai. Também existem as ideias dos amuletos de proteção. Um amuleto de proteção nada mais é do que um objeto ao qual você confere energia boa. Sempre tem aqueles filmes que a pessoa ganha um colar de proteção, um anel de proteção. Dá para se fazer aquilo também, enviando energia boa para aquilo. Por exemplo, tem pessoas que fazem isso sem perceber com o crucifixo. Católicos que usam o crucifixo, eles seguram o crucifixo e fazem orações segurando aquele crucifixo enquanto estão orando. De certa forma, eles estão jogando energia boa no crucifixo sem nem perceber. Então, você também tem como fazer isso com, sei lá, um anel que você gosta, algum objeto que você gosta, se você quiser e acreditar nisso. Então, agora vamos passar diretamente para a parte dos passes. Esse daqui foi o primeiro livro que eu li sobre passes, que é o Passes e Radiações, de Edgar Armond, que foi um grande médium kardecista, que ensinou e construiu a base, diríamos assim, do que é o passe aqui no Brasil e de como se fazer este tal passe. E para você ser um médium passista, um médium de cura, tem várias responsabilidades que você tem que ter. E muita coisa você tem que aprender. Porque para você dar um passe a alguém, você tem que ter muito preparo. Não é todo mundo que pode dar um passe, porque a pessoa precisa ter consciência e conhecimento do que ela está fazendo para ela dar esse passe. Primeiro de tudo, você tem que entender que um passe é uma doação de energia. Então, para que você doe energia para alguém, é óbvio que a sua energia tem que estar melhor do que a da pessoa que vai receber o passe. Senão, não adianta de nada. Então, para você dar um passe em alguém, existem várias coisas que você tem que fazer e que você tem que ter em mente para que você se considere apto e preparado a dar um passe. Bora lá. Um passe, ele é uma entrega de energia de cura, correto? Então, você não pode tentar curar alguém se primeiro você não estiver curado ou minimamente bem. Vamos dizer que tem um médico e o médico ele vai fazer uma cirurgia. O médico vai chegar do jeito que ele tá, vestido de qualquer jeito, da forma que ele chegou, entrar na sala de cirurgia, pegar com a mão sem luva, com os cabelos soltos, sem máscara, nos instrumentos que ele vai fazer a cirurgia, e ele vai fazer a cirurgia de qualquer jeito, com a mão suja, sem nem lavar, sem nem passar o álcool? Não.
Então, um médium de cura, já que ele é também um médico, diríamos assim, só que espiritualmente falando, ele também precisa fazer várias coisas, vários procedimentos antes que ele vá dar o passe. Quando um médico ele chega no hospital, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele veste a roupa correta, diríamos assim, para este momento de trabalho. Ele lava as mãos, ele se limpa, ele vai e cuida para não ter nenhuma contaminação, que nenhuma energia, quer dizer, nenhuma coisa ruim saia dele, nenhuma bactéria, nenhum vírus saia dele para essa pessoa que vai receber esse processo de cura. A mesma coisa acontece com o médium passista. Os livros dizem o seguinte: no dia que você for dar um passe, um bom médium passista tem que evitar várias coisas. Primeiro de tudo, nesse dia ele deve ter tido bons pensamentos. Por isso que Centro Espírita tem o dia exato para se dar passes. Sei lá, quarta-feira de manhã, sei lá, quinta-feira de noite. Porque é um dia específico que os médiums que vão dar passes devem evitar vários comportamentos. No dia específico, ele deve, se possível, passar boa parte do dia lendo, estudando e limpando a energia dele fazendo orações. Segunda coisa, no dia que for se dar passe, o médium de cura não deve ter tido relações sexuais, porque relações sexuais fazem vários tipos de energia e vários tipos de pensamento grudarem no seu psiquismo. Então é bom que no dia que você for dar o passe, e também no dia das incorporações, você não tenha feito sexo. Porque muitos médios iniciantes acabam se sujando muito energeticamente durante esses atos, durante esses pensamentos, e eles ficam carregados dessa energia. Com o tempo, com os anos, ele pode até dar um alto passe antes de ir para a reunião e se limpar. Mas se você estiver iniciando, não faça, porque pode dar problema. Você pode enviar energia suja sua para alguém. Outra coisa, no dia que você for dar passes, você não pode ter bebido nada alcoólico. Não porque o álcool, não por causa da energia do álcool, mas sim pelo tipo de espírito que você pode ter atraído para você enquanto estava bebendo. O tipo de fala que você pode ter tido, se você soltou palavrão, se você falou coisas densas, você pode atrair energia ruim e atrasada para você. Então, no dia que você for dar passe ou que você for incorporar ou trabalhar numa mesa mediúnica, você não pode ter bebido. O certo é que um espírita nem beba em nenhum momento, dependendo do nível que ele tá, porque ele pode acabar atraindo energia ruim para ele. Mas, que nem eu falei, pelo menos no dia que você for fazer isso, não beba. Afinal, pensa aí, você aceitaria receber uma cirurgia de um médico que bebeu, que está bêbado? Não daria certo. Outra coisa, o médium que vai dar passe ou incorporar no dia não deve ter comido carne. Porque quando você come carne, a carne que você come, ela geralmente está cheia de energia densa, de energia atrasada, e essa energia ela fica no seu organismo. Então, no dia é bom você não ter comido carne, ter comido mais frutas, alimentos naturais, coisas cozinhadas, uma cenoura cozida, uma batata cozida, coisas mais próximas à natureza. E que no dia você tenha tido um momento de contato com a natureza, um momento de orações e tudo mais. Antes de você começar a dar o passe, você tem que ir para a sala de passe. Tem muita casa espírita que tem um local específico para o passe. Você tem que sentar e fazer várias orações se limpando. Várias orações pensando e pedindo para que os espíritos te deem passe e te limpem. Várias orações pedindo uma energia boa ao seu redor e tentando se manter o mais límpido energeticamente possível. E existem vários tipos e níveis de passe. Tem um passe que você faz sozinho, tem um passe que é em grupo. Então, é um negócio complexo, não é só sair lá e chegar fazendo passe. Então, depois de você fazer todo este processo de autolimpeza, aí sim que você vai começar a estar pronto para se dar um passe. Mas antes de passar para o passo a passo de como é que você dá o passe, eu vou fazer mais umas recapitulações aqui de como o passe começou. Afinal, vocês estão vendo aqui que nesse livro, Passes e Irradiações, de Edgar Armand, a gente vê um faraó aqui, um sacerdote egípcio, fazendo imposição de mãos. E por quê?
Tá aí ele. A gente já vê aqui nesse slide aqui, que eu peguei de um slide de passes, essa frase, ó. No Egito Antigo, dos Ramsés, que eram uma dinastia, o velho papiro traduzido aos nossos dias já se preceituava quanto ao magnetismo de cura, dizendo: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Então, já falava-se sobre a imposição de mão para a cura, a imposição de energia sobre cura e sobre como a gente precisa ter confiança do que a gente está fazendo. Porque se você não tem confiança do que você vai fazer, você não vai estar emitindo de coração energia. Meu pai, quando ele começou a dar as palestras, quer dizer, quando eu comecei a ver eles dando palestras, ele conta a história de como foi que ele começou a dar passes. Ele dizia que logo no início ele era muito descrente disso tudo, mesmo estudando e lendo muitos livros, ele queria ter certeza do que ele estava fazendo. E ele dizia que ele já tinha estudado muito sobre passes, mas que ele não dava passe em centro espírita de jeito nenhum, que ele não aceitava dar passe. E aí os espíritos diziam: meu irmão, dê o passe, dê o passe. Ele dizia: não, não, não. Porque eu não estou confiando ainda de que eu realmente estou enviando energia. E aí ele disse que um dia, depois de muito tempo e de muita insistência, na hora de dar o passe, quando pediram: meu irmão, levante-se e dê o passe, ele disse que ele estava lá concentrado já, fazendo as orações dele, e ele disse que ele começou a sentir a mão dele ficando dormente. As duas mãos ficando dormente. E ele começou a sentir meio como se fossem meio que espetadinhas nos dedos, como se estivesse tomando uns choques. E ele falou que ficou muito surpreso e que quando ele abriu os olhos, quando ele olhou assim para as mãos dele, ele viu que tinha meio que uma energia emanando nas mãos dele. E ele falou: olha, a partir de hoje eu tenho confiança, realmente existe isso de passe. Eu vi, eu senti, e a partir de hoje, toda vez que os espíritos pedirem para eu levantar e dar passe em alguém, eu vou dar passes. E ele disse que foi a partir desse momento que ele começou a dar passes. Então, olha aqui a frase: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor. Você tem que ter confiança no que você está fazendo, afirmando que a dor desaparecerá. Você precisa afirmar, você precisa ter confiança. Quando Jesus dava os passes e realizava as curas, vocês lembram qual era a postura que ele tinha? Chegou uma mulher nele e falou: mestre, eu quero que você me cure. Eu fui aos seus discípulos e eles não tiveram, e eles não me curaram. E os discípulos reuniram, ficaram ao lado de Jesus, querendo questionar ele. Ele falou: se tivesses a fé do grão, do tamanho de um grão de mostarda, diria: afasta-te. E a doença se afastaria, e a montanha se afastaria. E o grão de mostarda é um grão bem pequenininho, então ele falava: se você tivesse um pouquinho mesmo de fé, você tinha curado. E aí a moça foi lá e repetiu: Senhor, então me cura. Aí Jesus foi e falou: quero, fica-te curada. Olha a firmeza, olha a confiança que ele falou. E a mulher saiu lá e sentiu realmente uma energia batendo nela e ela saiu realmente curada. Quando Jesus foi lá e curou o cego, ele foi lá, passou os dedos e disse: está curado. E o homem realmente passou a enxergar. Então, o passe também você precisa ter muita confiança, muita autoridade espiritual, muita confiança de que você está fazendo aquilo realmente é forte, é realmente verdadeiro. Tanto que os médiums que realmente estudam cura, eles têm que estudar muito. E eles não têm que estudar só espiritismo, não, têm que estudar biologia. Eu, na época que eu comecei a estudar sobre cura, eu estudei o corpo humano. Eu fui lá estudar qual era o funcionamento de cada um dos órgãos do corpo. Por isso que quando eu dou aqui as palestras sobre o chakra, eu falo chakra e eu também falo o órgão associado ao chakra. Porque quando eu estava estudando no livro Passes e Radiações e nos livros de Ramatiz, ele citava: olha, quando você dá um passe em tal região do corpo, você tem que mentalizar tal órgão e a energia desse tal órgão ajudando nesse processo. Porque você está curando um corpo físico também. Então não é só ficar lá passando a mão, sacudindo a mão para lá e para cá, como alguns fazem. Você tem que saber o que você está fazendo. Quanto mais consciente você é, melhor. Se uma pessoa chega dizendo que está com a dor na perna, você tem que mentalizar a região da perna, você tem que mentalizar todo o processo de cura, que eu vou explicar lá mais para frente. Então, um bom médium de cura, ele tem que saber o nome de cada um dos órgãos, onde o órgão fica, qual é a função do órgão, por que talvez aquela pessoa esteja sentindo aquela dor, como um médico faria de verdade. Então, é um processo muito sério se tornar um médico de cura.
Eu estou dando a intenção aqui as responsabilidades. Outro slide aqui, ó. No Antigo Egito, no templo da deusa Ísis, que era a deusa da fertilidade, da fartura, é tipo a Maria aqui no catolicismo, seria tipo uma deusa do amor, do carinho e tudo mais, multidões aí acorriam. Então multidões passavam por esses templos procurando alívio dos seus sofrimentos, junto aos sacerdotes, que eram os hierofantes, que lhes aplicavam as imposições de mão. Então, a certa distância, eles estendiam as mãos e mentalizavam essa luz, essa energia saindo das mãos dele e indo em direção ao corpo da pessoa. E agora eu vou dar uma explicação geral, mais básica, sobre o que o livro do Passes e Radiações diz que você deve fazer e mentalizar enquanto você está dando um passe. Lembrando, vocês vão ter que ouvir essas palestras várias vezes, irem lá, ler o livro, pesquisar, aprender sobre os chakras, ver a palestra sobre cada um dos chakras, ver muita coisa que eu já fiz aqui, que eu já ensinei aqui, antes de dar um passe. Geralmente em centros espíritas mais sérios tem curso de passe. É mais de uma reunião estudando, preparando o médium para que ele aprenda a dar o passe. Você vai conseguir fazer um dia? Vai. Mas estude, aprenda e se dedique, que não é brincadeira. No livro Passes e Radiações de Edgar Armand, que é esse daqui bonitinho, é dito o seguinte. No início do livro ele começa explicando que nós temos os 7 chakras, que são os pontos de energia do nosso corpo. E que durante o processo de dar o passe, nós estamos doando parte da nossa energia do nosso corpo para aquela pessoa. Ponto. O livro diz que médiums de cura e médiums passistas tendem a ter uma reserva de energia a mais do que o natural, exatamente para poder fazer esse trabalho. Vamos dizer que meu corpo é um tanque de, sei lá, 8 mil litros. E eu só preciso de 8 mil litros para viver. Eu sendo um médium de cura, vamos dizer que é 10 mil litros. Eu sendo um médium de cura, vou ter 15 mil litros no meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo ele veio com 5 mil litros a mais para eu doar. Entendeu? Então, todo médium de cura geralmente tem mais energia do que ele precisa exatamente para que ele dê passes, exatamente para que ele faça trabalhos de cura. Médios de incorporação também geralmente têm muito mais energia do que eles precisam, porque em cada incorporação que eles fazem, eles doam energia sem saber e sem perceber. Tanto que tem centros que tem médium que incorpora 2 vezes, tem médium que incorpora 3 vezes, tem médium que consegue incorporar 4 vezes, dependendo do nível de reserva de energia que ele tem e que ele percebe que tem. E se você é um médium de cura, um médium de passe, um médium de energia e não doa essa energia, não dá passe, não faz incorporação, essa energia no seu corpo começa a te fazer mal. Porque pensa aí, se você foi feito e construído para suportar 10 mil litros e o tempo inteiro você tem 15 mil litros em você. Então o livro deixa claro que médiums de cura que não trabalham a sua habilidade de cura tendem a ficar doentes, tendem a ter problemas de saúde porque o corpo deles fica sobrecarregado. Ah, Francisco, mas isso é errado. Não é errado, não. Você, antes de encarnar, pediu para vir com a tarefa de cura, pediu para vir com a tarefa de dar passe, pediu para vir com a tarefa de incorporar. Se você não faz, é você que está errando e as consequências vêm para você devido a isso. Segundo passo, os espíritos no livro dizem o seguinte, que nós somos como se fosse um frasco de energia e que a energia dos espíritos que estão nos ajudando durante o passe passa por dentro de nós para ir para a pessoa que está recebendo o passe, que nem essa imagem aí que eu estou mostrando. E aí, o livro Edgar Armand e os livros de Ramatiz deixam bem claro, para aí para pensar, vamos dizer que você tem um frasco de, sei lá, ketchup, e você tá com esse frasco ali. Antes de você colocar ketchup novo, o que é que você tem que fazer? Você tem que lavar o frasco, você tem que passar sabão, você tem que tirar todas as gordurinhas grudadas dentro do frasco para poder botar um ketchup novo e usar, não é isso? A mesma coisa acontece quando o espírito vai dar um passe. Você é como se fosse um frasco. Vai passar por dentro de você, que é um frasco, a energia mais evoluída desse espírito, para que essa energia seja repassada ao médium. Então, por isso que é importante você não ter comido carne, você não ter bebido, você não ter feito sexo, e você ter orado o tempo inteiro durante o dia.
Porque isso significa que você, o dia inteiro, passou se limpando para ser o frasco mais límpido possível. Que nem eu falei, o médico não bota luva, ele não lava as mãos, ele não usa, como é o nome? Máscara, ele não prende o cabelo, ele não usa toda uma roupa específica. Os objetos cirúrgicos não são esterilizados. A mesma coisa você tem que fazer com o seu corpo, com o seu frasco, antes de você dar o passe. E ponto. E aí eles dizem o seguinte: os espíritos, eles trabalham numa determinada frequência muito mais sutil do que a da realidade, correto? E nós, humanos, estamos na vibração da realidade. Então eles definem o seguinte, que existe um fluido chamado fluido universal, que é um fluido que está em todos os locais, em todas as partes o tempo todo. É que os espíritos, eles estão numa vibração específica que eles podem manifestar, moldar e movimentar esse fluido universal, assim como nós, seres humanos, também podemos. Quando o passe vai ser feito, o espírito, o nosso guia, o nosso anjo guardião, os nossos caboclos, os nossos pretos velhos, o espírito que trabalha com cura junto de você, o guia espiritual da casa, que nem aqui a gente tem o irmão William, que é o diretor espiritual, temos aqui o irmão Tupã, o irmão Pena Branca, meu anjo guardião, e o de vocês que também ajuda nesse trabalho aqui de orações e de estudos, ele vai ficar perto de você. Se você for dar um passe, o teu anjo guardião, o teu espírito associado à cura vai estar do teu lado. E ele vai movimentar a energia de cura através de você. Por que tem que ser através de você? Porque a energia dele, que é mais sutil, que é mais rarefeita, que é tipo um vapor, diríamos assim, precisa passar pela sua energia, que é mais densa, seria tipo, sei lá, uma água, para que essa água seja passada para quem vai receber o passe. Entenderam? E aí o livro define que o nosso fluido, o fluido que está aqui no meu corpo, se chama fluido animal. O meu espírito guardião, ele vai puxar o fluido universal, ele vai passar o fluido universal por mim, e esse fluido universal dele vai se misturar com o meu, se transformando em fluido animal. No livro eles citam que é tipo você pegar um jornal seco, uma folha de jornal seca, e molhar com água, misturando a energia dessa água com a energia da folha de jornal. A folha de jornal seria seu corpo, que tem uma densidade um pouco mais rígida, e o fluido do seu espírito protetor seria essa aguinha. E essa água lá vai se manifestar através de você como fluido animal. Por que fluido animal? Porque você é um animal racional, mas é um animal. Você tem um corpo animal. Nós somos lá descendentes dos macacos, blá, 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 blá. Então, por isso que fluido animal. E por que precisa-se do fluido animal? Por que precisa do passe através de um humano? Por que não é direto o espírito me dando passe? Apesar que espíritos também podem dar passe diretamente. Porque como a minha energia ela é parecida com a dessa realidade aqui, a minha energia ela consegue ter mais efeito sobre o seu corpo do que a do espírito diretamente, que está num nível mais rarefeito. E nem eu falei, a energia do espírito é tipo um vapor. A energia do meu corpo é tipo água. Percebe uma densidade diferente? Então a minha energia, que é tipo água, ela é parecida com a sua energia, que é tipo água. Então, se o espírito passa a energia dele por mim, como um frasco de ketchup, essa energia vai ficar mais bem concentrada e mais bem trabalhada para se dar o passe. E aí que vem a questão. Por isso que o médium passista ele precisa ter tanto cuidado e tanto trabalho. Porque ele precisa ter a aura mais límpida possível. Ele precisa ter o corpo mais límpido possível. Por isso que é tão importante o médium de incorporação também fazerem isso. Porque enquanto ele está incorporado, o espírito que incorpora nele suga parte da energia dele e ele também recebe parte da energia do médium que está ali, do espírito que está ali incorporado. Olha aqui essa nova imagem. Iniciando o passe, a aura do passista, que é uma aura boa, trabalhada, espiritualizada, orada, vai ser passada para quem está recebendo o passe. E a pessoa que está recebendo o passe tem energia ruim, tem pensamento de suicídio, tem pensamento de tristeza, de raiva, de rancor, de ódio, de dor. Todo tipo de pensamento e a áurea e a energia dessa pessoa está totalmente cinza, obscura, densa. E essa energia densa dessa pessoa que está recebendo um passe temporariamente vai para você também.
Por isso que tem um médium de cura que, sei lá, alguém tá com a dor na perna e você dá um passe nessa pessoa, você temporariamente, como médium de cura, pode sentir a dor na perna que essa pessoa estava sentindo. Só que como em você é mais fácil de limpar, você não vai ficar com essa dor na perna, mas a pessoa vai ser aliviada. Eu já vi vários casos de pessoas em centro espírita tomando passe porque estava com dor de cabeça. E o médium que dá o passe passa a sentir a dor de cabeça por alguns minutos, até que ele limpe a energia dele, até que ele beba uma água fluidificada para essa energia sair dele. Então é muito comum que o médium de cura também pegue temporariamente a dor de quem ele está curando, para que assim essa pessoa seja aliviada. É um trabalho lindo, o trabalho de cura. E aqui mostra também a segunda fotinha, quando o passe já está sendo terminado, onde a aura da pessoa está toda organizadinha, brilhantinha, bonitinha, parecendo um arco-íris, ó que lindo. E a aura do médium também já está limpinha de novo, porque ele já doou a energia e já recebeu a energia. Por isso que é tão importante o médium de cura ter a energia dele bem limpa. Se você faz orações na sua casa antes de dormir, tem espíritos que vêm até você e te dão passes. Tem espíritos que te ajudam a você dormir mais rápido, se você precisa, se você precisa descansar. Então é muito importante que a sua energia, a sua casa, ela esteja em oração, para que você receba o auxílio desses espíritos bondosos. Entendeu? Por isso que o médium de incorporação ele precisa ter uma energia boa, porque é espírito atrasado, é obsessor, espírito com energia muito ruim que vai incorporar nele. E é preciso que a energia boa do médium limpe a energia desse obsessor para que ele se acalme, para que ele fique mais brando, para que ele pare e deixe de odiar. E tem vários níveis de tipos de passe. Tem os passes em grupo, onde, por exemplo, um médium está em pé dando passe e 3 ou 4 estão sentados ao redor fazendo oração. Que aí é um passe de desobsessão. Tem reuniões específicas de passe onde pode se ter incorporação, onde os médiums que estão ali sentados incorporam os espíritos que estão obsidiando a pessoa para que esses sejam doutrinados. Em casas com mais membros, com mais pessoas, tem esse tipo de trabalho. E agora seria o momento onde eu realmente explicaria como um passe é feito. Mas o tempo não vai me permitir, só faltam 5 minutos. Então eu quero que vocês venham na próxima reunião, na sexta-feira, para vocês aprenderem, porque tem uma mão certa para dar o passe. Se vocês não sabem, tem uma mão que gera um tipo de energia específico e a outra mão gera outro tipo de energia. Para você dar o passe, você tem que saber como é que cada plexo funciona. Se a pessoa, sei lá, tá com problema de estômago, você tem que dar um passe no plexo solar. A pessoa tem problema cardíaco, o passe vai ter que ser no coração. A pessoa tem dor de cabeça constante, o passe vai ter que ser no plexo frontal. Então não é só você chegar, ficar em pé e fazer umas orações e achar que tá tudo certo, não. Você tem que saber onde é que você está enviando energia nessa pessoa. Existe toda uma rede de energia no corpo, que nem a rede que a gente tem de sangue. Eu vou ter que explicar para vocês onde são esses pontos de energia para você colocar no local certo. Para você dar o passo certo, você tem que fazer o passo primeiro com a mão e depois com outra mão. E a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria dos centros espíritas não sabem disso. Não leram os livros e não aprenderam. Isso significa, Francisco, que nenhum passe funciona, que nenhum passe é verdadeiro desses centros? Não. Isso significa, Francisco, que se eu for num centro de macumba e me derem um passe lá com as folhas, me baterem folha, não funciona? Não. Também funciona, também tem efetividade. Ah, mas então por que você vai me explicar isso tudo? Porque existe o processo do passe, onde você tem consciência, onde você é um médium verdadeiro que trabalha e auxilia aos espíritos que estão ao seu redor, e tem um passe que é meio que inconsciente, que é, infelizmente, o que a maioria das pessoas faz. A maioria dos médicos que eu conheço não pararam para estudar direitinho sobre como dar passe, e eles dão passe no automático. Eles ficam lá em pé, eles fazem sim oração, eles mentalizam mesmo oração, eles mentalizam mesmo uma energia saindo deles e cobrindo você, realmente funciona. Mas quem faz realmente todo o processo e todo o trabalho do passe é o espírito protetor da pessoa. Vamos dizer que eu não sei de nada disso que eu vou ensinar para vocês na segunda palestra sobre passe.
não sei os órgãos, não sei o chakra, etc. Eu posso dar um passe muito bom que realmente cure? Sim, posso. Mas quem é que vai estar fazendo o trabalho todo? Meu anjo guardião, meu caboclo, meu preto velho. Por quê? Porque ele vai cobrir as faltas das limitações que eu possuo. Se eu não sei onde é que fica o plexo do estômago para dar um passe lá, esse espírito vai pegar a minha energia e ele vai jogar a minha energia na região do estômago da pessoa, já que eu, como médium, não sei. A pessoa está com uma dor de cabeça, uma pessoa está com um problema de rim e ela nem sabe às vezes que ela tem. O meu anjo guardião, o meu espírito protetor, como ele vê a aura dela, como ele sabe os pontos áuricos dela que estão com problemas, ele vai direcionar essa energia para esse local. Então, uma pessoa que não sabe de nada, nada de energia, nada de passe, nunca fez um passe, nunca viu essa palestra na vida, ela pode dar um passe bom e curar alguém? Pode, se ela tiver fé, se ela for uma pessoa boa, se ela tiver uma energia boa e se o anjo guardião dela estiver perto, ela pode dar um passe de cura maravilhoso. Mas basicamente, o espírito dela, protetor dela, vai fazer tudo por ela. Porque como ela não sabe, ele vai ter que cobrir as faltas dela. Mas um passe dado por um médium que realmente sabe é totalmente diferente. Vamos dizer que você tivesse de fazer uma cirurgia e tem lá um médico bom. Ele sabe fazer cirurgia, ele faz cirurgia com perfeição. E ele vai lá e faz a sua cirurgia, deu ótimo, tudo resultado maravilhoso. Mas se você pudesse escolher entre um médico bom e um médico que tem mestrado, doutorado, especialização e ele é o melhor médico do mundo em fazer aquela cirurgia, você ia querer ele ou o médico normal? Lembrando, o médico normal vai também fazer a cirurgia, também vai dar certo. Mas o médium especializado vai ser muito melhor. Quem você escolher? Então a gente tem que pensar bastante nisso. Você, como médium, você tem que ter a sua responsabilidade de fazer da melhor forma possível. Você tem que ter a sua responsabilidade de se entregar nesse processo de verdade, porque você tem a responsabilidade daquilo que você está fazendo com aquela pessoa, daquilo que você está fazendo e doando de energia para aquela pessoa. E é isso que eu vou ensinar a vocês. Se vocês realmente quiserem ser bons médiums de cura e bons médiums passistas, realmente curarem pessoas e curarem a você mesmo, realmente curar sua dor, você precisa estudar e saber tudo isso que na palestra número 2 do nosso curso de passes vocês aprenderão. Vai ser um prazer estar aqui com vocês na próxima reunião para isso. Esperem aí mais um momentinho que a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. E é isto. Vou também tentar explicar um pouco sobre as diferenças, afinal tem várias religiões que ensinam de formas diferentes. Aqui a gente chama de passe, tem religião que chama de reiki, tem religião que chama de, sei lá, oração, enfim. Então vou tentar dar uma explicação bem mais geral dessas partes mais detalhadazinhas que geralmente ninguém ensina e ninguém fala. E é isso, agora vamos passar aqui ao nosso encerramento. Eu tenho certeza que aqueles que realmente aprenderam e refletiram tudo que foi ensinado aqui hoje terão em suas vidas o sucesso como a única possibilidade. Peço para vocês ouvirem várias vezes essa palestra, vão ouvindo, pausando, pega um caderno, vai anotando, escrevendo, isso aqui, isso aqui. Francisco falou de colorimetria, o que é colorimetria? Cada cor tem uma energia diferente. Então, se eu der um passe mentalizando a luz verde, vai ser um passe diferente da luz azul? Por exemplo, pessoas que estão com problemas emocionais. Seria bom você mentalizar uma luz azul durante o passe, porque o azul é uma cor associada à cura emocional. Enfim, tem muita coisa ainda para estudar e é bom vocês prestarem atenção e fazerem a anotaçãozinha, porque é um assunto sério e quanto mais você aprender e saber, melhor passista você será. E aí sim você vai ter o sucesso como a única possibilidade.